Eu acho que eu estou gravando atrasado esse vídeo, mas é isso mesmo que vocês viram aí no título. Meus 25 livros para 2025, embora aqui na minha lista tenha mais de 25, mas eu vou tentar fechar nos 25 aqui com vocês. Vamos nessa? Olá, povo! Eu sou Patrícia Felipe, este aqui é o meu canal. Aqui eu falo um pouquinho sobre literatura, teologia, vida cristã e um pouquinho de resenha, porque não faz mal a ninguém, não é mesmo? E hoje eu vou fazer uma trend aí que tá rolando pelo YouTube, que eu deveria ter feito no início do ano, mas vai rolar. Nós estamos em janeiro, estamos no início do ano, então vocês, por favor, me perdoem. Mas eu quero trazer 25 livros para 2025. Embora aqui na minha lista eu tenho mais de 25 livros que eu pretendo ler esse ano, mas eu vou tentar separar aqui os principais. Alguns desses livros, eu tenho eles aqui, que são meus livros da estante, porque assim, o diário de leitura que eu peguei aqui na internet como modelo, certo? Você lista todos os livros que você quer ler. Só que dentro desses livros precisa conter livros que você tá na sua estante, né? Ainda que você comprou e não leu e você deseja ler. Tem os livros que estão, quem gosta, né, dos livros digitais, livros do Kindle, livros que você pretende adquirir, livros novos. E talvez repetir um livro que você já leu, mas você achou interessante, já leu em 2024, 2023, já faz muito tempo que você não leu, que você já leu, quer dizer, e você deseja ler novamente. Então, nesse caderninho, nesse diário aqui, tem todas essas listas, né? Mas eu vou refazer. Quando eu refazer, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou categorizar aqui os livros, mas eu quero já adiantar pra vocês. Esse ano, eu quis introduzir mais livros de ficção, cristã ou não cristã, na minha lista. E eu tenho mais livros teológicos. Por quê? Eu sou estudante de teologia, eu não sei se eu já coloquei aqui na descrição de algum local, mas eu sou estudante de teologia. E devido a isso, eu senti a necessidade de introduzir mais livros voltados com temas teológicos, de vida cristã e alguns temas específicos que eu desejo me aprofundar, tá certo? E também ler livros do meu gosto, né? Porque eu confesso a vocês que eu tenho uma queda muito grande por romances policiais. Eu até gravei uns shorts aqui falando sobre 2 livros que eu comecei a ler esse ano, embora que um deles eu tô lendo desde dezembro de 2024 e o outro eu comecei em janeiro desse ano. E é um livro policial, que eu vou até mostrar aqui pra vocês, que é um dos livros que já está na lista desses 25 livros para 2025, que é o Sem Deixar Rastros, do Arlen Cooper. Eu amo os livros desse autor. Já é o 5º livro que eu tô lendo, ou melhor, minto, o 6º livro, e da série é o 4º. Isso, é o 4º livro dessa série aqui, com Myron Bolitar. Então, quem gosta de romance policial, gosta de ficção policial, é um livro que eu recomendo bastante, tá bom? Eu vou trazer aqui pra vocês os livros que eu ainda não tenho, e o que eu não tiver, eu vou deixar aqui uma imagenzinha pra vocês, tá certo? Um livro que eu já li há muitos e muitos anos atrás, mas eu pretendo voltar a ler, é o livro Elas, né? Da Mundo Cristão. Gente, esse livro é muito antigo. Eu nem sei que edição é essa que eu tenho, de tão antigo que ela é. Eu acho que é de 2000, lá vai bolinha. É um livro muito antigo. Eu li ele há muitos anos, e como esse ano eu tenho a pretensão de me aprofundar sobre as mulheres da Bíblia, as mulheres que fizeram, né, diferença, né, na história cristã, e também sobre a questão de mulheres atuantes na obra de Deus, pastoras, pregadoras, enfim, eu vou começar a ler esse livro, e é um dos livros que eu recomendo para você que é mulher cristã e que talvez deseje iniciar ou se aprofundar sobre o conhecimento das mulheres bíblicas. Ele é muito, muito bom. Seguindo ainda nessa pegada de romance policial, tem um livro de um autor que é da área de ficção, suspense policial, mas eu nunca li, que é o Jonespo. Eu nunca li livros dele, eu pretendo ler esse livro aqui, O Morcego, começar por ele, né? Porque ele é um dos primeiros livros desse autor. Eu não conheço assim, a forma de escrita dele. Eu não sei como ele aborda, né, a questão do suspense nos livros deles, mas eu tenho muita curiosidade, foi uma pessoa que me indicou.
E eu pretendo ler esse livro também dentro dessa temática aí de suspense, romance policial. Um livro teológico que eu pretendo ler, que é focado em história e também filosofia, é A História do Pensamento Cristão, da editora Aster. Né? Eu adquiri esse livro lá no seminário, eu acho que era um dos professores que estava vendendo, né, esse livro, tipo sebo que teve lá no seminário, e eu adquiri, e eu, assim, já comecei a folhear, assim, eu amo história, gente. Eu até pretendo, talvez, fazer minha pós, não sei, na área de educação, educação cristã ou história cristã, porque a história da igreja e tal, porque eu gosto muito desse assunto, e é um livro que eu pretendo ler. Se você gosta de saber sobre a história dos filósofos, do pensamento cristão, de séculos atrás, até para entender a nossa história hoje também, dentro da teologia, esse livro é muito legal, muito bacana. Um pouco aí na pegada do livro que eu já estou lendo, né, que eu postei também aqui nos shorts, que eu já estou lendo, falando um pouco mais sobre espiritualidade, eu pretendo ler esse livro aqui, ó, Na Estrada com Agostinho, de James K. Smith. Esse livro, ele traz um compilado de alguns pensamentos de Agostinho, né, dentro da perspectiva, né, que Agostinho tinha sobre a espiritualidade, e ele traz, Na Estrada com Agostinho, uma espiritualidade do mundo real para corações inquietos. Então, como eu já estou lendo esse livro aqui, que já é um dos livros que eu também vou indicar, dos livros, né, dos 25 para 2025, é o livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer. Esse livro é maravilhoso, eu tô lendo, gente, eu tô amando, ele é assim um tapa na cara. E ele traz assim a abordagem da espiritualidade de forma muito, muito bacana, muito real, embora que esse livro já tenha algum tempo. Então, esses dois livros nessa temática de espiritualidade são livros que eu pretendo ler, né? Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, e Na Estrada com Agostinho, né, de James K. Smith. O próximo livro que eu trago para vocês é um livro que eu não conheço a história, e eu confesso que eu comprei esse livro por curiosidade. Quem aqui já fez isso? Quem aqui já fez comprar livro pela capa? A capa é linda e achou legal comprar. Ou viu um burburinho que o livro é legal, ou por curiosidade. Pronto, foi esse livro. E esse livro tá na minha estante há muito tempo, e eu pretendo ler, que é 7 minutos depois da meia-noite. Eu não sei se você já leu esse livro, se você tiver lido, por favor, fala aqui. Esse livro aqui, eu não conheço a história, mas eu sei que existe um filme inspirado nesse livro. Eu não assisti o filme justamente porque na época que saiu o filme, se falava muito do livro. Eu só sei que é a história desse rapazinho aqui, né, que parece que ele passa por um estado de depressão, algo assim, e eu pretendo ler esse livro sobre essas questões, né, quais são os monstros, né, que afetam nossas vidas, que impactam a nossa vida de alguma forma. A ideia do livro é mais ou menos isso. E eu quero ler por curiosidade mesmo. Então é 7 minutos. 7 minutos depois da meia-noite. Da série Livros que eu comecei a ler e não terminei. Acredito que vocês também têm alguns livros aí que vocês começaram a ler e não terminaram. Esse é um dos livros que eu pretendo ou continuar, ou retomar, ou iniciar novamente, enfim, a leitura desse livro, que é o Renovadas, né, de Jim Wilkin. Acho que é o Wilkin que fala. Ela traz 10 maneiras de refletir os atributos de Deus. É muito legal esse livro. Eu já comecei a ler, eu acho que eu parei pela metade aqui, né, porque eu sou dessas, faço as marcações. E ela traz os atributos de Deus de uma forma muito interessante. Gente, eu ganhei um livretozinho que eu fiquei curiosa em ler esse livreto, né? Eu não sei, eu não conheço essa editora, mas eu achei interessante, porque eu sempre gosto de ler pelo menos um livro a cada, sei lá, a cada 3 meses ou a cada 6 meses sobre essa temática, né? Que é filhos, sobre maternidade, sobre filhos, sobre a criação de filhos, educação de filhos. Então, filhos, como conduzi-los a Deus, né? Eu não sei quem é o autor, confesso a vocês que eu ganhei esse livro recentemente. Ele é um livretozinho, olha, bem fininho, certo? E eu pretendo ler esse livro, né? Acredito que ele vai trazer algo que edifique. Eu não sei quem é o autor, confesso, porque eu já tentei olhar aqui, mas não fala sobre diretamente o autor, fala sobre editores, né? Que é da editora Árvore da Vida. Pretendo ler esse livro também por curiosidade. Dentro dessas temáticas de livros voltados para a mulher, tem um livro que eu já queria ler há muito tempo, da coleção Teologia para Todos, que é o livro Mulher Pode Ser Pastora? Ele é um livro muito
recomendado, eu vi a recomendação desse livro no canal Bibotalk. E como a temática é uma temática que eu quero estudar esse ano, eu vou ler esse livro, né? Pretendo ler, eu tenho já ele no Kindle, certo? Um outro livro que eu quero ler é o livro de Iago Martins, falando sobre igrejas que calam mulheres. Esse livro aqui eu ainda não tenho, mas eu pretendo adquirir. E um outro livro, também já entrando nessa temática aí de mulheres, de livros voltados para mulheres, é esse livro aqui, O Poder da Mulher na Pregação, certo? Então, esses 3 livros aí, 4, né, com elas que eu tinha falado. A Mulher Pode Ser Pastora, né, que é um livro que eu já tenho aqui no meu Kindle. Igrejas que Calam Mulheres, do Iago Martins. E o livro O Poder da Mulher na Pregação. São livros que eu pretendo ler esse ano, porque é uma temática que eu quero me aprofundar ainda mais. Se você achar interessante, eu também indico esse livro para você. Seguindo aí também, ainda nessas temáticas de livros teológicos que eu pretendo ler esse ano, eu vou falar aqui alguns que eu pretendo ler. Eu já tenho alguns no Kindle, e um desses livros é o de N.T. Wright, As Escrituras e a Autoridade de Deus. Gente, esse livro me recomendaram muito, eu não conheço, não sei do que fala o livro, mas acredito que ele é uma temática sobre, ele ajuda, né, dá um apoio sobre a leitura bíblica também, né? Não é à toa que ele fala, ó, como ler a Bíblia hoje. Então, esse livro aqui, eu pretendo ler esse ano para me ajudar, né, nos meus estudos teológicos, sobre alguns aprofundamentos teológicos que eu preciso e quero fazer. E então me indicaram bastante esse livro, do N.T. Wright. Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista, né, sobre Paulo e suas perspectivas. É um livro da Thomas Nelson, eu pretendo ler esse livro também voltado para a questão teológica. Ele é um livro mais teológico e ele é focado na vida de Paulo. É um personagem bíblico que me chama muita atenção, tem muito a nos inspirar e a nos ensinar. E me recomendaram esse livro também e eu quero ler e me aprofundar nesse tema. Um livreto muito antigo que sempre falaram para mim sobre esse livro, mas eu nunca me aprofundei muito, e voltado também para a área teológica, principalmente a hermenêutica. São 2 livretos, um que é Vivendo na Palavra, que é o livro que eu vou deixar aqui, e o Estudo Bíblico Indutivo. Eu tenho esses livros em PDF, eu consegui há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, mas eu nunca li. Eu só vou deixar aqui as imagens porque eu não tenho a capa nele no meu Kindle. Você quer se aprofundar no estudo da hermenêutica. E o estudo bíblico indutivo é um método de estudo bíblico. Então, se você quer se aprofundar, é um método maravilhoso. Eu já aplico esse método de forma mais simples na minha vida, assim, na minha vida devocional, de estudo bíblico. Gente, voltando um pouco para livros assim mais de ficção policial, tem 2 livros que eu quero ler de uma autora que eu amo, eu acredito que você já conhece. Se você já leu romance policial, ou suspense policial, drama policial, é os livros de Agatha Christie. Eu amo os livros dessa mulher, gosto demais da forma como ela fala. Eu já li alguns livros de Agatha lá atrás, só que eu pretendo recomeçar a ler os livros de forma de série mesmo, assim, né? O primeiro livro e seguir a sequência. Principalmente da série que inclui o detetive mais conhecido de Agatha, que é Poirot, né? Então, Poirot, enfim. Eu amo os livros dela, amo os livros de romance policial. É uns livros bastante de suspense, profundo, assim. Então, quem gosta de ficção, nessas coisas mais tiro, porrada e bomba, mistérios, para descobrir mistérios e assassinatos. Agatha é um dos livros assim, mais conhecidos, mais clássicos, né, da literatura. E esses 2 livros eu pretendo ler, que é O Caso dos Stiles e O Assassinato na Casa do Pastor. Que esses 2 livros que tá aqui, certo? Seguindo a temática, né, de livros voltados para filhos, para educação de filhos, mas é de um autor que eu amo, que é Augusto Cury. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Há muito tempo atrás, quando esse livro foi lançado, eu comecei a ler, mas eu confesso a vocês que eu não consegui concluir, sim, da série. Comprei, li, comecei, mas não concluí. Mas ele fala sobre educação de filhos
E tanto para quem é pai, mãe, mas também para professores, né? Augusto Cury, não preciso falar, todo mundo conhece, né? Psicólogo, psicanalista e tal. E ele tem uma linguagem, uma sensibilidade nos seus livros que é cativante realmente. Eu gosto. Tem quem não gosta, mas eu amo os livros de Augusto Cury, tá? Já li alguns e eu recomendo bastante. E esse aqui, da Educação de Filhos, é um que eu pretendo ler. Um outro livro que eu tenho, assim, vontade de ler há muitos anos, eu sempre coloco ele na lista, acabo tirando, acabo tirando. Eu espero que esse ano não tire da lista de pretendidos a ler esse ano, que é um livro, um clássico da relação interpessoal. Ele é muito voltado para essa questão de pessoas, né, de lidar com pessoas. Ele é muito recomendado na academia. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acredito que ele é um best-seller, né? Esse livro ele tá bem velhinho, ele era da minha irmã. Eu tenho uma cópia dele em PDF há muito tempo, sempre nessa de entrar e botar na minha lista e nunca consigo ler, mas eu espero que esse ano eu consiga. Gente, ele é muito recomendado. É um livro bastante interessante e ele fala sobre a questão, tem a questão coach, né? A gente sabe que tem, mas ele também dá algumas dicas de como você falar, de como você se pôr, né? De situações com outras pessoas, de dificuldades, aquelas questões de relações interpessoais, como você lidar com gestão de crise, enfim. Então, eu pretendo ler esse livro e o livro Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, de Augusto Cury, tá? São livros de relações pessoais que eu pretendo ler. Vamos agora para essa reta final desses 25 livros para 2025. Gente, como eu disse a vocês, eu tenho outros livros para ler, é mais do que 25 livros, mas eu vou falar aqui de 4 livros que eu já tenho e um que eu pretendo ainda adquirir. Por incrível que pareça, vocês vão se admirar do último livro, que eu nunca li. Sim, nunca li. Mas o primeiro livro que ainda está aqui na minha lista aqui de livros a ler é O Deus que Destrói Sonhos, gente, de Rodrigo Bibo. É um livro também que eu comecei a ler, não terminei, porque assim, vai chegando outros livros que a gente naquele momento vai considerando mais importante, né? Mas esse ano eu pretendo ler esse livro, eu já pincelei algumas coisas e eu já amei esse livro, né? Ele realmente, assim, é um outro livro tapa na cara, né? De situações que às vezes a gente vai passando e a gente vai se frustrando e a gente não vai entendendo o porquê. E esse aqui ele vai explicando que Deus nem sempre vai fazer tudo que a gente quer, né? E é isso. Os 3 últimos livros que eu vou indicar para vocês, antes do último, eles são livros voltados para a igreja, certo? A eclesiologia. E o primeiro livro é um livretozinho que você não dá nada por ele, mas muito enriquecedor, que é o livro Igreja Revitalizada, né? Ele foi da Mundo Cristão, né? Ele é de uma série chamada Curadoria Sementes, da Mundo Cristão, e a Igreja Revitalizada, por uma missão verdadeiramente transformada. Então, é um livro que vem tratando desse tema bastante interessante, sobre a questão da missiologia local, né, e da missão da igreja. Então, é um livro que eu quero ler, de Leandro Silva. Um outro livro, que esse daqui foi uma indicação, e eu comprei ele há muito tempo, ele também tá bem surradinho, mas eu nunca li, que é o livro de Francis Chan, Multiplique-se, né? E ele vem falando sobre discípulos que fazem discípulos. Então é voltado para a igreja também, para quem quer entrar nesse assunto de igreja. Francis Chan, ele é muito conhecido, né, nessa temática. Ele tem um livro também que está na minha lista aqui, eu não vou falar aqui dos 25, mas ele está na minha lista, que é Louco Amor, né? Que é um dos mais conhecidos dele, ele está aqui na minha listinha também. E esse livro eu pretendo ler nessa temática, falando sobre a questão da importância da multiplicação, mas o mais importante ainda, de como a gente tem tratado os discípulos dentro da nossa igreja, né? Como a gente tem sido discípulos que estão fazendo novos discípulos. Então, ele é muito interessante. Um outro livro dessa mesma temática, como eu disse para vocês, é o livro Igreja Simples, certo? Esse livro, gente, ele é muito interessante porque ele é um compilado, né, de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos sobre os processos que as igrejas, né, vêm passando e que muitas vezes algo mais simples do dia a dia da igreja tem se tornado muito mais eficaz na vida dos seus discípulos, dos seus servos, né? E esse livro ele vem falando sobre essa revolução do simples, né? Tanto
grandes empresas vêm adotando esse tipo de posicionamento, como também as igrejas, que precisam de forma necessária, né, visar mais o simples para a glória de Deus. Então, esse livro foi indicação do meu pastor e eu pretendo ler também sobre retornar aos processos de Deus para fazer discípulos. Muito interessante. Um livro que eu pretendo ler também é Em Busca de Deus, de John Piper. Esse livro também, muitas pessoas indicam, é um livro muito impactante e também tem essa temática espiritualidade, né? De vida espiritual, vida cristã. Eu não conheço também o livro, mas eu pretendo lê-lo. E para finalizar, um dos livros, desses 25 livros para 2025, embora que eu tenha bem mais para ler, é um livro muito conhecido, de um autor muito conhecido, mas por incrível que pareça, eu nunca li. Que é o quê? Nem tenho ele aqui, para você ter uma noção, mas já botei ele aqui na minha lista para adquirir. Que é o quê? Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Gente, C.S. Lewis. C.S. Lewis. É óbvio, né? É óbvio. Enfim, cristão que não tem um livro de C.S. Lewis, nunca leu. Enfim, sendo bem exagerada. Mas, para não dizer que eu nunca li C.S. Lewis, eu já li o livro Carta do Diabo, O Seu Aprendiz. E eu comecei, mas faz muitos anos, acho que eu era aborrecente, quando eu comecei a ler Cristianismo Puro e Simples, e parei porque a linguagem de C.S. Lewis não é uma linguagem tão fácil, né? Não é uma linguagem, uma coisa assim bem coloquial, né? Ele tem uns termos muito filosóficos, então você tem que ter muita paciência para ler Lewis, né? Você tem que ter muito para ler Lewis. Então, eu sempre fui protelando, mas esse ano, se Deus quiser, não passa. Eu vou ler Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Ele tá aqui na minha lista, embora que eu tô com outros livros aqui para ler. Livros mais teológicos, livros não teológicos também, como eu disse para vocês, eu quero acrescentar mais ficção, alguns livros de ficção, até cristã também. Sim, esses foram os 25 livros para 2025 que eu pretendo ler esse ano, embora que minha lista aqui tá bem maior do que esses livros aqui que eu citei para vocês. Mas alguns livros aí que talvez não muito, talvez comuns, ou talvez você já tenha lido. Se você já leu algum, deixa aqui seu comentário. Dá um like nesse vídeo se faz sentido para você, se inscreve, porque a gente pretende produzir conteúdos aqui esse ano para, quem sabe, crescer esse canal, se for da vontade de Deus, e a gente venha trazer conteúdos que sejam edificantes para nossa fé. E é isso aí, que Deus abençoe vocês. Antes disso, deixa a sua lista aqui dos 25 livros que você pretende ler. Quem sabe eu me inspiro e pego aí alguns para ler também, certo? Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo!